Olá, amigos. Vamos encerrar agora o bloco 13 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Nesse bloco, agora na parte 2. Na parte 1 nós falamos do João capítulo 13, e agora na parte 2 vamos ter como texto base Lucas 22, de 7 a 23. E esse bloco fala sobre o lava-pés e a Santa Ceia. Essa parte 2 vai ser basicamente sobre a Santa Ceia. É um tema extremamente profundo, talvez um dos mais profundos que a gente vai lidar aqui, muito polêmico também por algumas divergências que nós temos no meio cristão, então de muita dificuldade para eu poder abordar com vocês em um vídeo curto, né, até no máximo 15 minutos, e como esses vídeos são para pessoas tanto católicas como protestantes, ou mesmo que não tenham alguma denominação no meio cristão, eu peço muito respeito, que a gente possa ter bom senso, respeito e profundidade naquilo que a gente for aprofundar, estudar e continuar estudando sobre esse tema. Bom, então, nós finalizamos no último vídeo em João 13, não comentei o verso 37 e 38, porque eu vou deixar para o finalzinho desse vídeo agora, o verso 37 e 38 de João 13, tá bom? Então vamos começar a partir hoje, do texto base de hoje, Lucas 22, 7 a 23. Então vamos falar da Santa Ceia, que é o núcleo da nossa fé, né? Se a gente pensar na Santa Ceia, é representado o que Cristo fez por nós na cruz, né? Morreu, deu a vida por nós, nos pagou nossa dívida, nos ressuscitou, nos comprou de volta. Então é um tema muito caro, nós temos que ter calma ao estudar. Então, dos versos 7 a 12 de Lucas 22, a gente vai ter o que a gente já conversou no vídeo passado, no dia dos pães sem fermento, pães ázimos, né? Ali onde ocorreria a Páscoa, Jesus pede para que os discípulos vão encontrar um homem que preparasse uma sala, um lugar, para que eles pudessem se reunir e celebrar a Páscoa. Nós comentamos isso quando falamos um pouco sobre Mateus 26, no vídeo passado, né? E aí nos versos 13 a 16, a gente tem um preparativo realmente, porque havia chegado a hora da Páscoa, de fato. Nós vemos a Páscoa, que hoje é a Santa Ceia. E dos versos 13 a 16 fala assim: E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os discípulos se reclinaram à mesa. Então, eles lhe revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Exatamente, Jesus sabia que havia chegado a hora. Então ele ansiava por cumprir essa missão. Sofria em seu coração, imagine a angústia dele saber que tudo isso ia passar, mas ele estava cumprindo a missão, o propósito de vida dele aqui na Terra. Então ele também tinha essa missão, esse desejo de cumprir sua missão, né? Então ele aguardava ansiosamente, né? E o verso 16 fala: Pois os afirmo que não comerei novamente até que elas se cumpra no reino de Deus. Falando que após essa Páscoa, Jesus seria morto, ressuscitaria e subiria aos céus. E aí o contato direto com Deus, com Jesus, né, pleno, apenas no seu retorno, quando tudo se cumprir nos céus. Né? Então ele fala que esse momento seria único e ele daria início a toda uma história de fé. Entendemos até que a própria igreja, além de ter sido fundada, no que a gente discutiu, né, a questão da rocha, da fundação da Igreja de Cristo, ela se fundamenta aqui também. Por exemplo, para os católicos, essa seria a primeira missa, essa Santa Ceia. E também para os protestantes, ela é feita e relembrada, não só em todos os cultos, mas pelo menos uma vez por mês, varia de igreja para igreja. Tá certo? Então, a partir do verso 17 a 20, nós temos as passagens que falamos da consagração do pão, do corpo, né, e do vinho, o sangue de Cristo. Então vamos ler aqui em Lucas, capítulo 17, com todo respeito, profundidade e oração. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: Tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí vai do verso 19 para frente, 19 e 20, ele faz a consagração mesmo. E, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu a seus discípulos, dizendo-lhes: Este é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Verso 20, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice
explicando: este é o cálice, que significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. E aqui Jesus faz essa consagração linda, perfeita, do seu corpo, que é dado para nós, o corpo que é esse pão perfeito da vida, como a gente já comentou, e o sangue, a nova aliança que ele derramaria na cruz por nós. Porque só existe perdão através do derramamento de sangue. Em toda a Bíblia a gente vê isso e vamos continuar discutindo sobre isso. E aí, pessoal, no versos 21 a 23, a gente vê toda a questão da traição de Judas, que a gente já discutiu. E Judas vai participar dessa ceia, no sentido que Jesus dá a última oportunidade para ele, participando daquela ceia, mesmo sabendo que ele já havia o traído, né? Ele deu a chance de arrependimento para ele de participar daquela ceia, mas ele não o acolheu, né? Infelizmente. E aí, pessoal, vamos tentar meditar um pouco sobre o que todas esses poucos versos tão profundos nos trazem, os mais profundos que nós temos na Bíblia, né? Nós temos uma referência aqui, nessa Santa Ceia, ao Jesus o pão da vida, aquele maná, por exemplo, que caiu dos céus para o povo do Êxodo, ao pão que Elias recebeu quando estava desmotivado para evangelizar, o anjo deu: tome o pão e segue, pão da vida. A Belém, onde Jesus nasceu, significa a casa onde o pão é ofertado. Olha o significado da palavra Belém, onde Jesus nasceu. A João 6, que a gente discutiu sobre a multiplicação dos pães, né, em outras passagens também, Jesus multiplicando os pães, ali referência a essa santa ceia que ocorreria, né? E o que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esse pão representa o sacrifício de Cristo, o corpo e o sangue, né? E Jesus seria o verdadeiro cordeiro, aquele cordeirinho que era morto no santuário até a vinda de Jesus. O sacrifício contínuo da manhã e da tarde, o sacrifício acontecia nas festas judaicas. Tudo aquilo era um tipo do antítipo. Um tipo que se encontrou com o seu antítipo, que seria Jesus. Tudo se cumpriu em Cristo. Ele é o verdadeiro cordeiro. Dali em diante não seria mais necessário o sacrifício de cordeirinhos e animais. A gente vai discutir sobre a parte cerimonial do santuário de maneira bem profunda quando chegarmos no momento propício, né? E aí, pessoal, a gente vai discutir alguns pontos um pouco difíceis de falar, um pouco polêmicos. Por exemplo, quando aqui em Lucas Jesus fala, que é relatado por Lucas, né? Fazer isto em memória de mim. Esse entendimento de em memória de mim, para uma corrente, muitas igrejas protestantes em geral entendem que apenas seria um rito a ser feito apenas como memória, como lembrança, de maneira até simbólica, e alguns vão até para o puramente simbólico, para o extremo de aquilo ser apenas um rito qualquer. E isso também não é a maioria das igrejas protestantes, porque a maioria delas tem muito respeito por esse momento. Eles sabem que Jesus se faz presente. Querendo ou não, Jesus se faz presente. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, ainda mais fazendo o momento da ceia que ele pediu. Então Jesus se faz presente de forma espiritual ou de outra forma que seja, a gente não consegue compreender. E para a Igreja Católica já vai para o centro da fé católica, que aquele pão, aquele sangue não é só um símbolo de fato, ou Jesus não está só espiritualmente, mas existe uma transubstanciação, existe uma transformação da substância dali, os acidentes, a imagem fica do pão, mas a substância é transformada em corpo e sangue de Cristo, realmente. Então nós temos essas divergências de entendimento, tá certo? De entendimento, mas acima de tudo também, pessoal, entender que a nossa mente nunca será capaz de entender o quão isso é profundo. Aí é algo muito superior à nossa mente. Jesus se faz presente ali de formas que a gente não consegue compreender. E quanto isso é bonito, a gente tem que ter respeito pelo sagrado e viver aquilo como... E respeitar essa diferença é importante, a diferença é importante, eu não vou negar, mas que nós aprendamos a conviver entre isso e que no fundo saibamos que Jesus se faz presente e é o momento mais importante de um culto, de uma missa. A missa em si já é exatamente a Santa Ceia, a celebração da Eucaristia, que é o termo utilizado para a Santa Ceia, Eucaristia. Então, isso é muito importante ser relatado, tá certo? E nós temos respeito pelo sagrado, né? Então, aqui há uma divergência, mas nós temos que saber conviver com isso. E a gente pode se remeter, por exemplo, a 1 Coríntios 10, 16. Paulo fala assim, 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo?
Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? Então Paulo dá a entender, né? Acaso o pão não é verdadeiramente o corpo de Cristo? Acaso o sangue não é verdadeiramente o corpo, o sangue de Jesus? Então essa é uma das passagens que mais justifica também esse entendimento na tradição do entendimento católico, de ele ser realmente o corpo e o sangue de Cristo, certo? E aí a maioria das igrejas protestantes não tem essa forma de entendimento. Tá bom? Mas nós sabemos conviver e saber que aquilo se é sacratíssimo e que Jesus se faz presente. Tá bom? E tenhamos respeito uns pelos outros. E aí Paulo também fala em 1 Coríntios 11 sobre a forma de a gente não participar de qualquer forma desse momento, saibamos participar de maneira plena. Muitos iam só para beber, para ficar até bêbados e comer em excesso, não. O momento é de seriedade, de Deus sagrado e o significado da Santa Ceia, da comunhão, da Eucaristia. Ok? Então, nós podemos discutir também sobre a questão do sacrifício. Na missa é dito que Jesus ele se sacrifica novamente por nós. Então, muitos questionam sobre isso, porque 1 Pedro 3,18 fala que Jesus morreu a única vez para todo sempre. E o entendimento na tradição católica fala de um sacrifício incruento. Não é que ele morreu e está sofrendo novamente o sacrifício na missa. É que ele é um Jesus glorificado, mas sempre imolado, sempre crucificado, no sentido de sempre ter as marcas da cruz. Ele está ali com as chagas eternamente, as marcas do amor dele por nós. O sacrifício dele por nós na cruz deixaram marcas para ele eternas. Se ele ressuscita, Tomé toca nas chagas da crucificação, né? Então esse Jesus eternamente glorificado e imolado por nós. Esse é o entendimento do sacrifício incruento, o entendimento mais bonito que eu acho nesse sentido. Não que Jesus, de fato, venha a morrer novamente, certo? Não vamos pôr uma linha de pensamento tão grosseira dessa forma. Há muito mais profundidade nesse entendimento do sacrifício incruento que ocorre na missa, por exemplo. E temos respeito por esse entendimento, certo? E sem divisões mais uma vez. É muito profundo e muito complexo. Quem tiver mais interesse pode falar no privado comigo, aprofundar mais os estudos, tá certo? E aí, falamos também, para finalizar, quando Jesus fala do sangue, ele fala da nova aliança. Não é que Jesus esteja negando as primeiras alianças. Foram 7 alianças. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança que a gente pode falar também com Abraão, com Moisés, com os judeus de forma geral, com Davi e, em definitiva, a 7ª com Jesus, a 7ª da perfeição. Essa nova aliança com Jesus é uma renovação da aliança, de todas as alianças feitas de forma perfeita. Porque todas as primeiras 6 alianças foram feitas com homens que não eram fiéis. Nós quebramos a aliança. Mas essa 7ª aliança, a nova aliança, o sangue de Jesus, ela foi feita com o próprio Jesus, que é fiel. Então, como ele é fiel, essa aliança é perfeita. Então, é nova no sentido de renovação e perfeição dela, referente a todas as outras que ocorreram, e que Deus nunca quebrou a aliança, sempre nós quebramos. Mas dessa vez, ela não foi quebrada, porque Jesus, ele que faz a aliança dessa vez, e é definitiva, e eterna, e é perfeita. Então, pessoal, visto tudo isso, né, nesse contexto, da profundidade da Santa Ceia, nos unamos no entendimento que esse rito é algo muito acima da nossa compreensão. Tenhamos respeito, vivamos com seriedade, que aquilo se remete e revivamos com toda intensidade aquilo que Jesus fez por nós, aquele sacrifício que nunca deveríamos pagar. Nunca teremos como pagar esse ato de amor que nos constrange, que nos salvou. E por toda a vida teremos a possibilidade de ser salvos. Basta dar o sim a Cristo, para a gente poder ser salvo devido a esse sacrifício de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. E nós pecamos, nós deveríamos morrer, mas Ele morreu por nós, pagou o preço do pecado e eternamente vai ficar com as marcas desse preço. Para finalizar, pessoal, no verso que eu ia falar, verso 13, né, do João, versos 37 e 38 de João 13, que fala da negação de Pedro, também peço que vocês abram em Mateus 26, 31 a 34, em que Jesus fala também dessa negação de Pedro. Então, Mateus 26, 31 a 34 e João 13, 37 e 38. Jesus anuncia que Pedro ia trair. Jesus fala, eu vou ser morto. E Pedro, eu vou dar a vida por ti, vou onde você for. Jesus fala, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E isso se cumpriu. Quantas vezes nós negamos Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Reflitamos sobre isso, né? Quantas vezes nós também negamos? Então fica essas 2 perguntas, pessoal. O que nós aprendemos hoje sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus e o que vamos fazer em relação a isso? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.